você faz desse primeiro compromisso do ano, você repete esse time de quando em quando na preparação para o Campeonato Brasileiro? Bom, primeiramente, boa noite. Falando do jogo, eu acho que o time fez uma partida muito boa, com alguns vacilos que a gente não pode cometer, mas teve uma posse de bola bastante impositiva no primeiro tempo, fizemos 2 gols e podíamos ter feito 2, 3, podia ter feito 3, 4, 5. E o ponto negativo foi a gente ceder um escanteio que não precisava e depois falhar na marcação, tomar o gol e depois ter o lance da expulsão. E aí, para o segundo tempo, com o jogador a menos, acho que a equipe soube se superar, conseguiu marcar bem, conseguiu jogar e fazer mais 2 gols. E depois falhamos também no gol de bola parada deles. Em relação à frequência do time, existe uma tendência natural da gente trocar o time, a escalação para o domingo. Então, eu não gosto muito de fazer uma projeção, porque depois, se eu não cumpro, vocês vão me cobrar. Mas para domingo, não é certeza, mas é uma tendência de ter bastante mexida. Aqui, Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos, parabéns pela vitória. Na coletiva no CT Moacir Barbosa, você falou que precisava testar alguns jogadores, conhecer alguns jogadores que você não tinha tanto contato. E você surpreendeu a todos escalando o seu time titular nessa primeira partida, diferente do que muitos treinadores vêm fazendo. Na reta final do segundo tempo, com o jogo aparentemente já decidido, você foi fazer as suas substituições e você optou pela entrada de Hugo Moura e Tietê, 2 jogadores que não terminaram em alta no ano passado, e pelo David, que é um jogador que está com praticamente um pé fora do Vasco, em vez de testar alguns jogadores, como você havia dito, Maxime, JP, dar mais oportunidade para o Garré. Queria te perguntar o porquê dessas opções, de você utilizar esses jogadores e não tentar testar algo novo. E se me permite só um complemento, o Vasco está tendo nesse ano o mesmo problema do ano passado, que é a bola aérea defensiva. Além do Cuesta, que é um zagueiro baixo, o Vasco contratou o Saldívia, que também é um zagueiro baixo. Não te preocupa? Você acha que resolver esse problema da bola aérea defensiva com 2 zagueiros de baixa estatura é possível? Não é um problema para você? Obrigado. Você viu o Cuesta falhando em bola defensiva hoje e mesmo durante o campeonato? O Sérgio Ramos falhava em bola defensiva, é da altura do Cuesta, eu acho, e do Saldívia. A questão não é a altura, a questão tem imposição na área. A questão da bola aérea, a altura é um ponto, mas a impulsão é outro ponto, o tempo de bola é outro ponto e a agressividade, principalmente, é outro ponto. A bola aérea não define só porque o jogador é alto. O Saldívia é um jogador que tem muita imposição e o Cuesta é muito impositivo. Se você ver as bolas bola de disputa, que o goleiro chuta, que fica mais aparente que a confronto individual, dificilmente o Cuesta perde uma bola no alto. Ele não é alto, mas ele pula muito e tem um tempo de bola muito bom. O problema da bola defensiva não é um problema só de altura. Hoje, por exemplo, não teve nada a ver com altura. Senão a gente fica limitando a discussão. Se você pegar o primeiro lance foi um descuido, bateram curto, a gente não encurtou, aí teve a bola na área, a gente tirou, depois tirou de novo, o Ryan tirou, aí o time tomou o gol, porque demorou para sair da área, um pouco parecido com o que aconteceu contra o Fluminense, e lá no primeiro jogo meu com o Fluminense, que a gente perdeu de 2-1 no finalzinho. O primeiro gol foi um lance parecido, de bola parada. Nem foi bola parada, eu acho. Foi uma bola que cruzaram, mas foi uma bola aérea, a gente demorou a sair e tomamos um gol porque não saiu e deu uma condição. Hoje, se a gente sai no tempo, a gente tinha travado o chute do primeiro gol. E no segundo gol, a bola não tinha ninguém, a bola era aberta, era claro que a bola era uma bola de centro de área, de marca do pênalti, a gente ficou com a linha dentro da área pequena praticamente e não conseguiu chegar. E a gente estava marcando alguns jogadores individual e aquele jogador especificamente ele estava solto, mas era uma bola que a gente tinha que estar mais posicionado. Até agora. E outra questão de...
Esses jogadores devem testar os novos. Uma outra coisa que você falou que eu não concordo é que o jogo não estava ganho. Não estava ganho. A gente está com um jogador a menos, se tivesse de 2 gols, aí se o cara faz um gol e depois. Eu não acho que o jogo estava ganho de jeito nenhum. Eu fiz as escolhas, se tivesse. E também a ideia do planejamento não era testar os jogadores no jogo de hoje. A gente vai ver na sequência como é que a gente vai fazer para ver os jogadores. E já falei mais de uma vez, eu vou testar os jogadores à medida que eu sinto confiança que é o melhor para o Vasco. Mas eu não vou testar o jogador só porque tem que testar no jogo. Não. Se eu estou vendo o treinamento e eu achar que o jogador não tem que entrar, ele não vai entrar. Vou testar na medida que eu acho que tenho a confiança de botar o jogador ou que o jogo peça o jogador, que eu acho que é importante para o Vasco naquele momento. Aqui, Diniz. Boa noite, Diniz. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Parabéns pela vitória. Uma pergunta, você já demonstrou, né, a sua vontade até anteriormente do jogo sobre a permanência do Rayan. E se você poderia confirmar, né, para a gente aqui agora em coletiva se ele fica ou se ele sai, se você já tem essa informação conclusiva, mais uma vez esboçar a sua opinião. E dentro de um dia que foi tão movimentado para o Vasco hoje em relação à negociação nesse mercado, será que existe a possibilidade do Diniz também fazer uma ligação para o Inestrosa, que é um jogador que você já falou um pouco sobre ele, e há uma possibilidade do Boca não apresentar provas financeiras para adquirir o jogador? Então, uma oportunidade de mercado, queria que você falasse sobre o jogador também. Obrigado, Diniz. Então, o Inestrosa é um jogador que eu gosto, já tinha falado isso em um outro momento, ano passado. Ele fez uma Copa Libertadores que acabou caindo na chave de times brasileiros, ficou até mais fácil para a gente acompanhar. É um jogador interessante, mas por hora não tem absolutamente nada. E em relação ao Rayan, eu acho o seguinte, desde que eu cheguei aqui, eu vi um potencial imenso no Rayan, e essa imensidão de potencial está só no começo. Não acho que é o momento do Rayan sair para nenhum time e por nenhum valor nesse momento. Acho que ele é um jogador que eu falo desportivamente e falo também pela ligação que eu tenho com ele, que é muito próxima. Se fosse meu filho, ele jamais sairia do Vasco nesse momento. Eu acho que o Rayan, ele merece, mais de qualquer coisa, ele merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique. Eu acho que esse início dele de hoje é uma amostra daquilo que pode acontecer nessa temporada. O Rayan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro e mais bem preparado para desbravar o mercado europeu. O potencial do Rayan é para ser um dos maiores jogadores do mundo, na minha opinião. Ele tem tudo, tem tudo. E eu gosto muito do Rayan, como pessoa também, muito. Eu tenho, desde o primeiro dia que a gente se encontrou, é uma química muito forte. Eu torço, estou fazendo força para que o Rayan permaneça no Vasco. Eu acho que é o melhor para o Rayan, é o melhor para o Vasco e é o melhor até para o futebol brasileiro. Boa noite, Danilo, do Expresso 1923. Diniz, sobre o jogo de hoje, eu acho que a expulsão acaba atingindo a dinâmica, especialmente no segundo tempo. Mas no primeiro a gente viu um Vasco dominante, trocando passes, pressionando o Maricá. E até teve um lance do impedimento do Maricá ali, que saiu um gol, que seria 1-1, nas costas dos zagueiros. E muito lembrou o jogo contra o Corinthians da Copa do Brasil, na dinâmica ali dos zagueiros um pouco mais na lateral e um espaço no meio da área. Queria saber se você tem trabalhado isso e se pudesse falar também para a gente sobre o Verratti. Você falou no CT Moacir Barbosa um pouco sobre ele, que não tinha dado nenhuma comunicação em relação à saída ou proposta, se houve alguma mudança nesses últimos dias. Obrigado. O Verratti, eu estou sabendo, tem rumores, nada, negócio do Cerro Porteño. É outro jogador que eu gosto muito. Em nenhum momento o Verratti estava fora dos planos, e está fora dos meus planos. Agora, se acontecer alguma coisa diferente e tiver o desejo de sair, é uma coisa que vai se conversar em algum momento. Mas ele é um jogador importante para a gente. Ele é um cara que virou ídolo do Vasco num momento muito delicado, porque o que o Verratti fez no Vasco é uma coisa muito importante. Aquele ano de 2023, aquela fuga do rebaixamento, valia às vezes mais do que um título. O Vasco, se cai naquele momento, ia ser muito desastroso para todo mundo. A gente não sabia como é que o Vasco ia estar hoje.
Então o Veguete é um cara que ele tem muita importância na história recente do Vasco, e é um grande artilheiro e é um ídolo da torcida. E ele sempre me ajudou no campo, mesmo jogando ou não jogando. Então, ele em nenhum momento, na minha composição de elenco, ele esteve fora dos planos. Agora, o que vai acontecer nos próximos dias, se vai ter alguma negociação ou não, eu não posso te dizer agora. Em relação ao gol impedido do Maricá, ele não tem a ver com o que aconteceu contra o Corinthians. São situações completamente diferentes. Contra o Corinthians, a gente tinha uma marcação, o primeiro gol do Corinthians aqui na Copa do Brasil, a gente subiu de maneira equivocada na marcação, fez um retorno lento. A gente errou um monte de coisa para tomar aquele gol do Corinthians. Hoje foi um erro de passe do Cuesta e a gente não soube se proteger rapidamente para evitar. E por um pouco a gente não toma o gol. Então foi um erro, são erros diferentes, errou nos dois lances, mas não são o mesmo tipo de erro. O Vasco começou bem melhor que a equipe do Maricá e por isso abriu o placar muito cedo. O primeiro gol da temporada do Vasco foi marcado pelo jovem Ryan, que aproveitou a finalização dentro da área e no rebote conseguiu completar para o gol. A equipe manteve a pressão no início, criou chances e ampliou aos 25 com um belo gol de Felipe Coutinho após jogada de escanteio. Depois do segundo gol, o Maricá passou a crescer, em especial nas bolas paradas. A insistência deu resultado aos 38 minutos, quando a equipe conseguiu diminuir no placar para 2-1. Assim, o Vasco ainda teve um jogador expulso aos 42, Lucas Piton, um jogador expulso no primeiro compromisso do ano, e permitiu com que o Vasco ficasse com um jogador a menos. Nos acréscimos, o Maricá seguiu pressionando, enquanto o Vasco tentou controlar o jogo até o intervalo no primeiro tempo do compromisso. Mesmo com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Vasco teve uma postura também bem ofensiva durante a etapa e logo de cara conseguiu marcar mais um gol 3-1, gol marcado pelo atacante Ryan, que fez 2 gols no compromisso. O Vasco, 5 minutos após o início do segundo tempo, já havia também marcado mais um gol. Logo em seguida, Carlos Cuesta também ampliou para o 4-1 para a equipe do técnico Fernando Diniz. O Maricá conseguiu reagir aos 15 minutos do segundo tempo, marcou o segundo gol e por isso mesmo ficou. A equipe Cruz Maltina seguiu perigosa nos contra-ataques, com um nível de intensidade um pouco mais baixo, conseguindo participar de maneira mais ativa. A partida ainda teve bastante falta e um controle de jogo após a vantagem construída pela equipe do Vasco, que confirmou a vitória por 4-2 com sua equipe titular, sim, jogando o primeiro compromisso do ano de 2026 e conseguindo vencer a equipe do Maricá com autoridade, a equipe com muito mais volume de jogo que a equipe adversária, mesmo com um a menos.